Inicialmente, saúdo todos com boa noite e tratarei acerca do tema de competência territorial ou pelo lugar da infração, que é previsto no artigo 69 do Código de Processo Penal. Mas antes de entrarmos especificadamente no assunto, é importante destacar o conceito jurisdicional, o conceito do poder de jurisdição, que é o poder que dá investidura ao magistrado para aplicar a lei. Entrando no tema agora, irei falar um pouco sobre o artigo 70, que ele determina o seguinte: a competência será, de regra, determinada pelo lugar que se consumar a infração, ou no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Aqui no caso, neste artigo, ele adota a teoria do resultado, ou seja, da consumação do crime. Um exemplo prático aqui que a gente pode dar é o seguinte: Judas atenta contra a vida de seu próximo, desferindo 2 facadas pelo seu corpo. Porém, a vítima da prática delituosa consegue escapar até uma cidade vizinha e acaba morrendo por lá. Nesta situação hipotética, a competência para julgar o crime será da cidade vizinha, que foi a cidade no qual o crime se consumou. Por seguinte, se faz importante destacar a diferença entre o Código Processual Penal e o Código Penal para definir o local do crime. Conforme já mencionado anteriormente, no Código de Processo Penal, em seu artigo 70, é definido o local do crime através da teoria do resultado, ou seja, no momento em que a prática delitiva se consumou. Já por o do Código Penal, em seu artigo 6º, ele adota a teoria da ubiquidade, no qual ele utiliza a ação ou omissão ou o local da consumação para definir o local do crime. Ou seja, o local do crime para o Código Penal pode ser em 2 lugares, que são tanto no local da ação quanto no local da consumação da ação. Continuidade à explanação ao conteúdo, ele fala também um pouco sobre competência relativa e competência absoluta, onde no qual a competência de determinado juiz pode ser tanto relativa quanto absoluta. É conhecida como competência absoluta aquela que não admite prorrogação e como relativa aquela que admite. Dá-se a prorrogação quando um juízo originalmente incompetente torna-se competente, prorrogando sua competência sobre o caso concreto. As competências ratione materiari e ratione persona, bem como a funcional, são casos de competência absoluta. A competência ratione loci é entendida relativa por grande parte da doutrina. Porém, Aury Lopes Júnior destaca que, apesar da predominância civilista de que a competência em razão do local do crime ser relativa, ele entende que a eficácia do princípio do juiz natural não permite que se relativize tal critério de fixação de competência. Por seguinte, falarei um pouco sobre a competência ratione materiari, no qual ela é determinada da competência em razão do direito material, que rege a relação jurídica levada à apreciação do Poder Judiciário. É adotado, por exemplo, para atribuir competência aos órgãos do Judiciário, como nos casos de justiças especiais. Por seguinte, falarei também sobre a competência ratione persona, no qual ela está relacionada a alguma característica circunstancial das pessoas envolvidas no litígio. Por questões políticas, criminal, entende-se que determinadas pessoas, ao desempenhar certas funções ou ocupar certos cargos, devem ser julgados em órgãos diferentes daqueles que originalmente julgariam os demais infratores. Por fim, irei falar um pouco sobre a competência ratione loci, que é quando, para a fixação da competência, adota-se como critério o local em que os fatos ocorreram ou o local do domicílio do réu. Isto porque os casos que apresentam ao Poder Judiciário somente poderão ser julgados pelos órgãos julgadores situados em locais que guardem alguma relação com os fatos que se originaram. Boa noite a todos. Dando prosseguimento ao trabalho que está sendo apresentado, agora falando um pouco
a respeito de local da consumação. Eu me chamo Jackson. Esse módulo de local de consumação está previsto ali no artigo 70 do Código Penal, que diz o seguinte: a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Então veja que a regra geral dessa competência é de que ela pertence ao lugar onde se verifica o resultado do delito. Essa regra geral, ela não foi escolhida por acaso. Ela tem dois bons fundamentos que seguem ela. O primeiro fundamento é onde se verifica o crime, onde há indícios e prova do crime. E pela proximidade ali fica mais fácil de alcançar o destino final. E o segundo fundamento é de que a resposta jurisdicional ao delito deve ser dada perante a mesma coletividade onde ele se verificou. Então, portanto, esse artigo estabelece que a competência será determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Foi o que o Código Penal adotou. E falando em lugar, existem 3 teses de lugar: a da atividade, a do resultado e da ubiquidade. A da atividade diz que o lugar do delito é o da ação ou omissão. A do resultado diz que o lugar do delito é onde o delito se consumou. A da ubiquidade diz que o lugar do delito é tanto o da ação ou omissão como o do resultado. Então, só para lembrar que o artigo 70 do Código Penal adotou a do resultado. Dando prosseguimento ao trabalho que está sendo apresentado, agora falando de crimes tentados, é importante antes da gente adentrar nesse assunto, lembrar de um fator importante chamado intercriminis. O que significa o intercriminis? Significa o caminho do crime. Por que é importante falar disso? Porque a gente só vai falar em tentativa a partir do momento em que eu tiver o início da execução. Ou seja, quando eu estiver ali num ato preparatório, ainda eu não tenho essa responsabilidade penal, salvo se for um crime autônomo, por exemplo. Mas a partir do momento em que eu ingresso naquela ação e por circunstância alheia eu não consigo consumar o delito, aí sim entra a responsabilidade por tentativa. E é exatamente isso que o artigo 14 diz. No artigo 14 diz que disse o crime tentado quando iniciado a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, a partir disso, a gente encontra os seguintes elementos: início da execução, interrupção por circunstância alheia à vontade do agente e o elemento dolo. E aí é importante a gente fazer uma conexão já com a apresentação anterior, que foi falado sobre o local da consumação, que no caso de tentativa considera-se o último ato praticado. Então, o local vai ser o último ato praticado no caso de tentativa. Boa noite, meu nome é Sandy. Eu vou falar sobre os crimes permanentes no território de 2 ou mais comarcas e também sobre os crimes à distância. Bom, no caso do crime permanente, cuja consumação ela se protrai no tempo por decisão do autor do fato, ou seja, o lugar do crime será o local ou locais em que ocorre a consumação. Se praticado por mais de uma comarca, a competência ela se firmará pela prevenção. Competente será o juiz que primeiro decidir sobre o caso, né? E também tem o artigo 71 do CPC, que fala que, tratando-se de infração continuada ou permanente praticada em território de 2 ou mais jurisdições, a competência ela firma-se pela prevenção.
como aqueles em que os atos executórios e a consumação ocorrem em territórios distintos, cada qual sujeito à jurisdição de um Estado soberano diferente. O que isso significa? Significa que a consumação de um crime pode acontecer em um país diferente daquele que foi sede de sua ação ou omissão inicial, de modo em que o iter criminis transcende o espaço geográfico nacional, né? E o Código Penal brasileiro, através do seu artigo 6º, adota a teoria da ubiquidade para definir o lugar, né, do crime, segundo o qual considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em partes também, bem como onde se produz ou deveria produzir-se o resultado, ou seja, tanto o lugar da ação ou omissão quanto o do resultado, eles podem ser considerados lugares do mesmo crime. Sobre crimes praticados por brasileiros fora do território nacional. É sabido que quando um brasileiro comete um crime, ele é submetido à legislação penal brasileira. Isso nós temos ele previsto no artigo 5º do Código Penal, tratando de territorialidade da lei penal, que consiste basicamente nessa determinação de que crimes praticados por brasileiros no território nacional é aplicada a lei penal brasileira. Porém, tal imposição não é absoluta, já que o próprio artigo 5º do Código Penal brasileiro ele abre a possibilidade de exceções, desde que previstas em convenções, tratados e regras do direito internacional. Mas o que acontece com o brasileiro que comete crimes no exterior, crimes fora do território nacional? Essa resposta ela não tem esse amparo do artigo 5º sobre a territorialidade, porque ele é a hipótese chamada de extraterritorialidade trazida no artigo 7º do Código Penal, que entende-se que a hipótese de ser aplicada a lei penal brasileira nesses brasileiros com crimes ocorridos, fatos ocorridos fora do território nacional. Dentre essas hipóteses, prevê o inciso 2, a linha B, os crimes praticados por brasileiros no território estrangeiro. Nesse caso, compõe chamar de extraterritorialidade condicionada. Significa dizer que tais casos até será possível a aplicação da lei penal brasileira, desde que sejam atendidas certas condições. Podemos citar algumas: entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena, e não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Então, aquele brasileiro que cometa um crime no exterior, há a possibilidade de aplicarmos a lei penal brasileira, sendo esse incluído nas condições aqui citadas. Quanto aos crimes praticados a bordo de embarcações e aeronaves, estes também é possível aplicar a lei penal brasileira, lei penal nacional, desde que o delito praticado no território nacional seja considerado como
na extensão nacional, as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, e também embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedades privadas. Então, esses crimes praticados, a competência de julgar um crime praticado em embarcações e sujeitos à lei penal são processados e julgados pela justiça do primeiro porto brasileiro em que tocasse em embarcação após o crime, ou quando se afastar do país pela do último em que houver tocado. Os delitos a bordo de navios e aeronaves compete aos juízes federais processar e julgar crimes cometidos a bordo, ressalva a competência da justiça militar. É pacífico o entendimento de que essa competência federal restringe aos delitos praticados em navios de grande porte, isto é, aptos a navegar em alto mar. Boa noite, eu me chamo Amanda e irei apresentar sobre os crimes praticados em local incerto na dívida de 2 ou mais comarcas. No artigo 70 do CPP, nos traz a competência territorial, ou seja, é uma competência de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração. No parágrafo 3, fala que quando o incerto é o limite territorial entre 2 ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de 2 ou mais jurisdições, a competência afirma-se pela prevenção. Então, vamos falar aqui, pela incerteza do limite territorial, pelo fato do crime ter sido praticado em uma divisa, a competência será afirmada pela prevenção. Ah, mas Amanda, o que é prevenção? No artigo 83 do CPP, define que o juiz é competente pela prevenção quando houver um ou mais juízes igualmente na mesma competência. Aí esse juiz da prevenção, ele vai definir um ato processual certo. Por um exemplo, São Bernardo do Campos e Santo André dividido por um rio. E o artigo 70 do parágrafo 3 do Código do Processo Penal fala assim que, não sabendo-se em que comarca o delito ele foi praticado, a competência será afirmada pela prevenção, sendo o primeiro a tomar o conhecimento daquela situação e praticar algum ato. Se a autoridade de São Bernardo do Campos e a autoridade de Santo André instaurar um processo, essa situação não pode, ou seja, o sujeito ele não pode responder pelo mesmo processo 2 vezes. Então é onde que entra essa prevenção, que ele vai vigorar um princípio de non bis idem. Sendo assim, um dos processos ele deverá responder, mas apenas um. Ele não precisa responder pelos 2 processos, sendo que pelos mesmos atos. O artigo 69, ele determinará a competência jurisdicional, que no inciso 4º e no inciso 6º fala sobre a distribuição e a prevenção. Se tratando da prevenção, é o ratione personae. Ele é fixada em virtude da qualidade da pessoa acusada. E eu irei falar também sobre os crimes praticados em local certo com incerteza quanto pertencer a uma ou outra comarca. Além disso, se o delito foi praticado em local certo, havendo, porém, uma incerteza quando pertence a uma ou outra comarca, aplique-se igualmente a regra do artigo 70 do parágrafo 3 do CPP, que determina a utilização do critério da prevenção. Muitas vezes não é possível a aplicação do critério de uma consumação do delito, por não ter havido uma consumação ou por não ter um crime ocorrido total ou parcialmente fora do território brasileiro. Então são aplicadas as seguintes regras. No crime tentado, ele será competente o local em que foi praticado o último ato da execução, que é conforme o artigo 70 do caput 2, parte do CPP.
Se a execução do delito ela iniciou-se no território brasileiro e a consumação ocorreu no exterior, será competente o lugar onde no Brasil, ele foi praticado o último ato de execução, que conforme ao artigo 70 do parágrafo 1 do CPP que relata essa pronúncia. E se o último ato de execução foi praticado no exterior, será competente o juiz do lugar em que o crime ocorreu, embora parcialmente tenha produzido ou devia produzir o resultado no território nacional, que vem relatando também conforme o artigo 70 do parágrafo 3 do CPP. E se o crime foi cometido integralmente no exterior, em regra, ele não será julgado no Brasil. Entretanto, o artigo 7 do Código Penal estabelece algumas hipóteses da extraterritorialidade da lei penal brasileira, ou seja, algumas hipóteses é que o agente é julgado do Brasil, apesar de o crime ter se verificado fora do país. Para tais casos, o artigo 88 do CPP determina que o réu seja julgado na capital do estado onde por último tenha residido no território nacional. E caso ele não tenha residência no país, que ele seja julgado na capital da República. Os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República ou nos rios e lagos fronteiriços, bem com a bordo das embarcações nacionais em alto mar, serão processados e julgados pela Justiça da Comarca, onde se situa o primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação, após o crime ou quando se afastar do país pela última do que houver tocado. O artigo 89 do CPP, ele vem trazendo esses relatos também. Os crimes praticados a bordo de aeronave nacional, dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro ou alto mar, ou a bordo de aeronave estrangeira dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processados e julgados pela Justiça da Comarca, em cujo território se verificar o pouco após o crime, ou pela comarca de onde houver partido a aeronave. Então, vem falando isso sobre o artigo 90 do CPP. Olá, eu sou Leonardo. Eu venho aqui falar sobre a competência em razão do domicílio do réu. Eu peço que quem puder abra já no artigo 72 do Código Processual Penal. E nele eu inicio falando que para ser estabelecido a comarca do réu como competente para julgamento, é necessário 2 critérios. O primeiro é quando não se sabe o local ao certo do crime, né? Por exemplo, quando um assassino mata alguém e decide esquartejar esse corpo, né? E separa os membros, bota um membro, uma cabeça, um pé em cada cidade. A gente não se sabe o local certo desse crime, então a competência vai para a comarca do réu, a competência vai para o domicílio do réu, ou seja, a comarca dele, onde ele reside, né? A cidade dele. E o segundo critério, a gente encontra ele aqui no artigo 73, que fala assim, nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o fórum de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Ou seja, em caso de difamação, já se sabe o local do crime, né? Mas, assim, por questões de privacidade, a vítima ela pode escolher se a comarca competente para decidir e julgar esse caso pode ser a comarca dela ou a comarca do réu, né? do acusado. A vítima tem essa opção de escolher se a comarca competente vai ser a dela ou a do acusado, do réu. E falando agora da competência pela natureza da infração, né? Que se encontra no artigo 74 do Código Processual Penal, que fala: a competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do tribunal do júri, né? Que existem tipos de justiça, né? Justiça especializada e a justiça comum. A justiça especializada deriva da justiça especializada militar e eleitoral, são 2 derivados. Ou seja, a justiça especializada militar não pode ser julgada na justiça eleitoral, né? E vice-versa, se torna uma incompetência absoluta.
Na comum, a federal, existe os derivados da comum, né, que é a justiça federal e a justiça estadual, que eu não tinha falado, mas esses dois derivados, e também não pode a justiça federal ser julgada na justiça estadual, e vice-versa também. Isso é uma incompetência absoluta. Tem que ter uma competência sem exceção para ser julgado, né? E o crime, existem tipos de crime, né, que serão julgados no júri, na vara criminal e no GCRIM, né? No júri serão julgados os crimes dolosos ou contra a vida, e na vara criminal serão os crimes não dolosos contra a vida, né? E no GCRIM de menor potencial, que são aqueles lá que são no máximo de 2 anos a pena. Então, no artigo 74 do Código Processual Penal fala: a competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do tribunal do júri. Aí tem parágrafo 1º. Compete ao tribunal do júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos 121, inciso 1º, 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126. Aí tem aqui os códigos. Consumados ou tentados. Se iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para infração da competência de outro, e este será remetido ao processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que, em tal caso, terá sua competência prorrogada. Se o juiz da pronúncia da classificação a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, observa-se o disposto no artigo 410, mas se a desclassificação for feita pelo próprio tribunal do júri, a seu presidente caberá proferir a sentença do artigo 492.